Olá, pessoal! Mais uma vez aqui para uma aula virtual de Química, um assunto de Físico-Química, para as turmas de segundos anos tarde, turmas F e G. Sou a professora Joana Dantas, vamos seguir aí com a nossa aula. Mas antes disso, vamos aí lembrar de ir no canal da escola, né? Se inscrever se não se inscreveu, curtir os vídeos que os professores fazem com tanto cuidado, né? Com tanto capricho, né? Assistir quantas vezes precisar, gente. Voltar, assistir, parar, fazer as anotações, né? E tirar as dúvidas com os professores. Tá ok? Vamos lá para a aula. Olá, pessoal. Mais uma vez aqui para uma aula virtual de Físico-Química para as turmas de segundo ano tarde, F e G. Né? Vocês já sabem, eu sou a professora Joana Dantas. E na última aula, a gente começou a verificar uma unidade nova, que é o mol. O mol, assim como o quilograma, quilômetro, hora, segundo, caloria, são unidades, né, que vão aí ser utilizadas, unidades de medida, que vão ser utilizadas para quantificar grandezas físicas, que são coisas que podem ser medidas, né, diferente de algo que não é físico, como dor, alegria, mas o espaço entre uma cidade e outra pode ser medido, né? No caso, que é medido, por exemplo, em quais unidades de medida? Você pode medir esse espaço entre uma cidade e outra em metro, em quilômetro e assim por diante. E o tempo que você leva para percorrer esse espaço, em função do tempo e o espaço, a gente tem a velocidade, já vai ser uma taxa, né? Metro por segundo, quilômetro por hora. Então, aqui eu estou só relembrando esses conceitos básicos vocês já viram. Então, quando chega no segundo ano, a gente vai ver essa unidade aqui nova, que a gente foi apresentado rapidamente no primeiro ano, que é o mol. Que o mol, então, vai ser também uma unidade de medida, mas que quantifica o quê? Matéria. Matéria, que a gente já viu, que é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, são os materiais que estão compondo tudo. Inclusive, nós mesmos fazemos parte, né, desse conceito de matéria. Por quê? Porque os materiais que estão compondo a Terra, que tem vida e que não tem vida, são formados por partículas. Que partículas são essas, né? Dentre as partículas menores, que estão dentro compondo partículas maiores, nós temos uma partícula fundamental, que é o átomo, né? E o átomo se junta com outros átomos e formam as moléculas. Então, o mol, ele vai ser essa unidade que serve para quantificar a matéria. Então, vai quantificar as partículas da matéria. Átomos, moléculas, átomos que estiverem aí carregados negativamente, positivamente, que são os íons. Só que é um conceito muito novo, que a gente aprende bem tarde, onde a gente já está acostumado, por exemplo, ter noção de cabeça, quanto é 1 quilo de farinha, né? Quanto é 100 gramas de sal. A gente já tem essa informação aqui muito gravada na nossa mente, porque a gente passa o nosso cotidiano utilizando isso, mas o mol não. Então, como é que a gente relaciona essa unidade que quantifica a matéria, que é algo em termos, né, da sua formação, átomos, moléculas, que são coisas tão pequenas, de repente aí, no momento que eu já não tô familiarizado com coisas mais vistas a olho nu, né, eu vejo 1 litro de água, eu vejo 1 quilo de água, mas eu não vejo as moléculas de água. Como é que eu vou utilizar o mol para isso? Vou relacionar, então, o mol com um valor determinado, numérico. Que valor é esse? É um valor de aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23. É um número pequeno isso aqui? Não. É um número tão grande que tem 23 zeros, né? Então, como trabalhar com isso? Trabalha com notação científica, a gente já viu isso. Ainda não consigo relacionar. Então, o mol é para utilizar para coisas com quantidades muito grandes de coisas muito pequenas, como os átomos e as moléculas. Então, eu sabendo que uma dezena vale 10, uma centena vale 100, um mol
vale 6 vezes 10 elevado a 23. Beleza, até aí, grava essa informação. Mas como é, professora, que eu vou relacionar isso aqui, né, com algo mais próximo da minha realidade, já que eu não enxergo um átomo, não enxergo uma molécula? Eu vou relacionar com algo que você conhece, a massa. Massa em grama. Quando eu faço isso, eu tenho gramas por mol. Só lembrando, esse númerozinho aqui é uma constante que sempre um mol vai valer esse valor. Então, 2 mols, 12. 3 mols, 18 vezes 10 a 23, assim por diante. Que número é esse? É o número ou constante de Avogadro. Gravem isso aí que a gente já viu isso aqui, tá certo? Então, a gente viu na aula anterior que essa relação da quantidade em gramas que tem em 1 mol de moléculas de uma substância, ou seja, 1 mol de moléculas de uma substância tem quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23 moléculas. A gente chama de massa molar. Então, eu dei um exemplo, né, na aula anterior, dentre alguns exemplos, no caso da água. Então, para calcular a massa molar, primeiro eu tenho que saber quem é a substância. Depois, a composição dela. Como é que eu sei? Pela fórmula molecular. A fórmula molecular da água é H2O. Cada molécula de água, então, tem um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Então, vamos botar isso aqui, ó. Tem hidrogênio e tem oxigênio. Tô só relembrando. Individualmente, essas massas aqui estão lá na tabela periódica, aquele número maior. As massas atômicas, né? Os átomos se juntam, formam moléculas. Então, dos átomos, massa atômica do hidrogênio é 1, do oxigênio 16. Então, para calcular a massa molar, que é o somatório das duas coisas aqui que formam a água, é 1 vezes 1. Um átomo de hidrogênio vezes a massa atômica de um átomo de hidrogênio. O oxigênio tem massa atômica 16 e tem um átomo. No caso, na molécula aqui, aqui são 2 átomos vezes a massa atômica do hidrogênio. Do oxigênio é 1 átomo vezes a massa atômica do oxigênio. Isso aqui vai dar 2, isso aqui vai dar 16. 18. 18 número puro? Não, gramas por mol. Beleza. Vimos isso aqui. Então, calculei a massa molar. Ficou mais próximo da minha realidade, porque isso significa dizer que cada 1 mol de moléculas de água, ou seja, 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, pesam 18 gramas de água. Então, se você for lá na balança pesar 18 gramas de água, pode ter certeza que ali tem em torno de 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Ou simplesmente 1 mol de moléculas de água. Porque a balança não dá em mol, mas dá em gramas que você pode fazer uma relação. Então, a nossa aula vai dar continuidade para isso, fazendo o quê? Fazendo a relação do chamado número de mols, certo? Com as massas das substâncias. As massas dessas substâncias em diferentes unidades de massa. Grama, quilograma e assim por diante, tá certo? Então, para fazer essa relação, nós vamos fazer o seguinte. Se a água, no caso, ela tem a massa molar, que a gente vai botar aqui abreviado, massa molar, né? De 18 gramas por mol, então, vamos treinar. Quanto equivale? 3 mols de água, né? Meio mol de água. 4 mols de água. Mols ou moles, tá certo? Esse é o assunto que eu vou explorar nesse momento para que a gente possa avançar para o que a gente vai depender disso. Que não adianta a gente querer andar de bicicleta se a gente não aprendeu a andar, tá certo? Então, baseado nos exercícios que a gente fez, que a maioria foram satisfatoriamente, nós vamos trabalhar esse exercício de fixação, né, de treinar mais a relação entre mol e grama e as diferentes substâncias, tá certo? Isso a gente vai ver exatamente nos próximos exercícios. Vocês vão ver e até lá vocês ficam tranquilos, ficam em paz, revisem, estudem e tirem dúvidas com a gente, tá certo? Um abraço.